Olá, meus irmãos, Saravá, bem-vindos ao Pai Léo Responde, episódio 2. Um filho de beba que tem fé, Nós temos fé, um filho de beba que tem luz, nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, Olá, queridos irmãos, Saravá, sou o Pai Léo das Pedreiras e hoje nós vamos voltar, e a nossa ideia é que toda semana nós fazemos isso, e para a gente poder fazer esse vídeo do Pai Léo Responde, mande suas perguntas. Sempre quando tem perguntas nos nossos comentários, eu sempre tento responder, principalmente quando são perguntas um pouco mais difíceis, né, de serem respondidas, então eu sempre tento responder. Mas quem quiser, faça qualquer pergunta, principalmente nos comentários desse vídeo, que nós vamos estar selecionando principalmente nesses vídeos, qualquer tipo de pergunta acerca de qualquer coisa de espiritualidade, que não seja pessoal. Eu não posso fazer para vocês olha, Pai Léo, eu quero saber, porque uma vez eu fui num terreiro. A gente pode falar de uma forma geral, mas nunca uma pergunta específica de alguém, porque aí não vai funcionar. Então, as perguntas dos comentários nós vamos responder. Eu não vi as perguntas, vou colocar aqui na tela, ler para vocês e vamos responder essas perguntas, tá bom? Aquelas perguntas assim, Pai Léo, fala um pouco do Caboclo Sete Flechas, por exemplo, eu não vou selecionar. Essas perguntas viram pílulas, e essas pílulas são mandadas periodicamente no nosso canal. Essas pílulas também podem ser feitas, mande tanto aqui como em outros vídeos, nos comentários, mas nós não vamos falar de entidades, vamos responder a perguntas. Este é o Pai Léo Responde. Nós já fizemos o primeiro, demoramos muito para fazer o segundo, mas a ideia é que agora ele seja semanal. Vamos à primeira pergunta da Madriele, tá? Ela fez a seguinte pergunta. Axé, gostaria de entender uma coisa, eu tenho Ogum e Xangô na coroa, porém meu Exu de trabalho se apresentou como Exu Caveira. Isso é errado? Bom, Madriele, vou chamar você de Ma. Ma é o seguinte, não é errado porque primeiro, que por mais que nós tentamos dar uma forma, por mais que nós tentamos estudar tudo isso, a espiritualidade está sempre acima. Então você pode ter algumas exceções. Tá? Você pode, por exemplo, trabalhar com o Exu Caveira, que é um Exu que, segundo a tradição, é ligado ao Baloaê, mas ele pode vibrar com o Xangô, por exemplo. Não existia nenhuma obrigatoriedade que isso não aconteça. Tá? Porém, é muito comum que as pessoas trabalhem com Exus que não são determinados dos seus orixás de frente. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso porque nós temos 4 orixás, e o nosso terceiro orixá, que é chamado do orixá de guarda, aquele orixá que está muito mais no nosso dia a dia, que segura as demandas, que seguram as pendas que mandam para a nossa vida, como é dito em alguns momentos, nosso Exu pode ser ligado a ele. Então é muito comum que um filho de Ogum tenha um Exu de Obaluaê, um filho de Xangô tenha um Exu de Oxóssi, como é o caso do Seu Marabô. Hoje as pessoas falam muito, o Seu Marabô é um Exu de Xangô. Não, o Seu Marabô é um Exu de Oxóssi pela tradição. Tá? E por ele ser um Exu de Oxóssi, mas eu conheço muito filho de Xangô que trabalha com o Seu Marabô. Tudo bem, normalmente os terceiros santos é o Oxóssi dessa pessoa. E aí esse Marabô trabalha com o Oxóssi. Mas aí acabou criando isso, e para tentar justificar isso, então ele trabalha com o Xangô também. Pode trabalhar, nós podemos ter um Marabô de todas as linhas, como nós podemos ter um Exu Caveira em todas as linhas. Porém, é tradição que os Exus e as entidades de direito acompanham alguns orixás, por isso os seus nomes. Porém, você pode estar trabalhando sim seu terceiro santo ser ligado ao Baloaê, você ter o Exu Caveira. Como também pode ser o caso de você sim trabalhar com o Exu Caveira, que seja um Exu que trabalhe com Ogum ou com Xangô, e você tem esses orixás de frente. Não existe nenhuma proibição no plano espiritual com isso, porque não existe uma regra sem exceção. Nós temos que entender que independente de eu ser um pai de santo, de eu ser um escritor, de eu ser um doutrinador, vamos dizer assim, a espiritualidade está muito acima de mim e de qualquer pessoa que tenha qualquer canal de Umbanda. Tá? Ninguém é dono da espiritualidade. Por isso que o melhor é perguntar para as suas entidades o porquê que eu trabalho com o Exu Caveira sendo filho de Xangô e Ogum. Elas vão poder te explicar, elas devem te explicar. Mas pode acontecer assim, sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado, Má, pela sua pergunta. Vamos para a nossa segunda pergunta. Pergunta que foi mandada no vídeo do Exu Formiga, o primeiro quem é aqui do nosso canal. A Kinder Prifchat, acho que é assim que fala, desculpa Kinder. Ela perguntou assim, e por que
tanta maldade no formigueiro para separar casal, destruir pessoas. Esse Exu então seria do mal? Falando do Exu formiga ou o Exu do formigueiro. Kinder, olha só. Exu nunca vai ser do mal. Tá? Não existe Exu do mal. Quem é do mal são os espíritos obsessores, quiumbas, rabos de encruza, zombeteiros, e uma série de determinações que tem vários, encosto. Isso são entidades malignas. Exu nunca vai ser maligno. Tá? A questão do Exu formiga, o nome é formiga porque ele trabalha com o Baloaê, isso já está explicado no vídeo que você assistiu, por isso que você comentou. Agora, quanto ao formigueiro ser usado para maldades, para destruir casais, destruir casamentos, separar casal, destruir pessoas, sim, existem esses tipos de rituais, porém, a culpa nunca vai ser do formigueiro, a gente tem que pensar nisso, né? O formigueiro está lá, as formigas estão vivendo, a culpa é de quem vai lá fazer esse tipo de coisa. E o que eu te falo é, um Exu, por mais que ele seja o Exu do formigueiro, um Exu de lei, ele não vai fazer maldade porque alguém foi lá pedir para ele. O Exu não é um mendigo espiritual. O Exu não é um cara que está lá para fazer uma troca, entendeu? Pô, vou trocar tudo por uma garrafa de marafo na encruza. Não, o Exu não faz isso. Tá? Seria a mesma coisa, por exemplo, de nós falando assim, o Exu do cemitério ele é ruim. Por quê? Porque pessoas vão no cemitério fazer maldade. Sim. Mas pessoas vão na mata fazer maldade. Pessoas fazem amarrações amorosas na cachoeira. E aí então o caboclo 7 cachoeiras vai tomar essa culpa? São 7 cachoeiras, só é... Não! A entidade ela trabalha num campo energético e sim, algumas pessoas deturpam. A questão é, quem vai fazer um trabalho para separar alguém, para destruir a vida de alguém, seja no formigueiro, seja no cemitério, seja em qualquer lugar, o karma é a pessoa que está fazendo. E a pessoa que se vira com esse karma. Tá? Nós não podemos culpar a espiritualidade. Espiritualidade tem culpa? Sim, quando você invoca um espírito negativo, porque o Exu não vai fazer isso, um espírito negativo, o espírito vai ter culpa, mas quem pediu tem muito mais culpa do que isso. Tá? Existe esses tipos de trabalho, Pai Léo? Infelizmente existe. Eu queria muito chegar para você e falar não existe, mas existe. Esses trabalhos são de Umbanda? Não, não são de Umbanda, porque Umbanda não prejudica ninguém. Ah, Pai Léo, mas eu vi um terreiro lá, templo de Umbanda e prejudica um monte de gente. Infelizmente. Infelizmente, eu conheço também um monte de gente que se diz um monte de coisa e na verdade não faz. Infelizmente, sim, nós temos terreiros que botam o nome de Umbanda, mas na sua prática não são Umbanda, porque a Umbanda não prejudica ninguém. Tá? Obrigado aí, Kinder, pela sua pergunta. Terceira pergunta, vamos lá. Uma pergunta do Sandro Oliveira. Confesso que por vezes não entendo bem algumas correlações que a Umbanda, entre parênteses, com essência paulistana, que por vezes segue a linha de Rubens Saraceni, fecha parênteses, faz com a astrologia. Eu entendo que a aglutinação de inúmeras influências de crenças dos 4 cantos do planeta inseridas na Umbanda, mas ao ver essa relação, orixá-astrologia, me remete a crenças derivadas na sua integralidade à Eurásia. Poxa, que legal! Boa pergunta, Sandro. E você conhece, hein? Espiritualidade de astrologia, legal. Os orixás, de uma forma geral, não são influenciados pela astrologia, até porque o Senhor do Sol, entre aspas, vem a ser o Baloaê. E na Umbanda não paulistana é Xangô, e ele escreveu Xangô com S. Creio que você seja do culto de nação. Este não é um post para servir de escárnio para o vídeo. De fato, não é. Mas unicamente para dizer que não consigo entender esta correlação que, historicamente falando, não há. Pô, Sandro, obrigado, valeu. Pergunta boa, e eu vou responder. Vamos lá. Então, primeiro, tá? Confesso que por vezes não entendo bem algumas relações que a Umbanda, aí entre parênteses, com essência paulistana, que às vezes segue a linha de Rubens Saraceni, faz com a astrologia. Ponto. Primeiro, vamos lá. A Umbanda do Rubens Saraceni faz uma ligação astrológica? Faz, mas bem menos do que fazia. Mas não foi ele que inventou isso. Olha só, eu tenho um livro aqui. Esse livro se chama Umbanda de Todos Nós, tá? Esse livro foi feito pelo mestre Apacani, o W.W. Mate Silva. E é lógico que essa aqui é a versão mais novinha, tá? Eu não lembro de que ano que ela é, mas creio que seja 2000 e alguma coisa, ela é a 14ª edição de 2011, tá? Esse livro foi escrito em 1956, tá? Pelo Mate Silva. E nesse livro, em 56, e nós temos que lembrar que o Rubens funda a Umbanda Sagrada em 1996, isso quer dizer, 40 anos depois desse livro. Este livro do Mate Silva é um livro de Umbanda esotérica. Este livro deu base à filosofia da Umbanda esotérica, ditada pelo Mate Silva. E neste livro ele faz correlação com a astrologia e os orixás.
Então não é uma invenção do Rubens, tá? O Marcos Silva já fazia isso 40 anos antes do Rubens. Antes do Rubens ter nascido, porque o Rubens em 56 não tinha nem nascido. E o Marcos Silva já faz correlação dos orixás de Umbanda com os planetas e astrologia. Eu entendo que há aglutinação de inúmeras influências de crenças dos 4 cantos do planeta inseridas na Umbanda. Totalmente. Mas ao ver essa relação orixá-astrologia me remete a crenças derivadas na sua integralidade à Eurásia. Tá, vamos lá. Em nenhum momento, nem no meu vídeo, nem o Marcos Silva, ninguém vai falar assim, Xangô é Júpiter, Ogum é Marte. Não, não são. Do mesmo jeito que Ogum não é São Jorge. Ogum é uma entidade, Ogum é uma divindade, na verdade, não é uma deidade, é uma divindade. E São Jorge é uma divindade também católica, é um santo católico. Eles são os mesmos? Não, eles não são os mesmos. Porém, fazem parte na Umbanda, não vou falar de Candomblé porque não me compete, dentro da Umbanda fazem parte da mesma energia, que nós chamamos da energia da demanda, a energia da ação, a energia da força, a energia da guerra. Tá? Do mesmo jeito que o deus romano Marte também faz. Do mesmo jeito que o deus grego Ares também faz. Do mesmo jeito que o deus nórdico Odin, porque Odin que é ligado a Ogum, faz também. Então olha só, nós temos vários deuses, várias divindades, várias deidades, que dentro da Umbanda representam a mesma coisa, que é o quê? A energia da força. Porém, nós temos que entender, muitas pessoas hoje querem falar de Umbanda e querem inserir o Candomblé dentro da Umbanda, e eu não vejo isso com maus olhos, eu respeito muito o Candomblé. Mas nós temos que entender que Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Os nossos orixás têm o mesmo nome? Sim, mas não têm o mesmo culto e não têm a mesma representação, por exemplo. Vamos citar o caso do Oxóssi, por exemplo. Oxóssi, que é o deus, segundo as tradições do Candomblé, azul claro, que representa o elemento terra, que representa a fauna. Na Umbanda, ele é verde, ligado ao elemento ar, representa as ervas e é ligado, como eu disse, ao elemento ar. Não tem nada a ver com o Oxóssi de Candomblé. Tem o mesmo nome? Tem. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tá? Vamos lá. Os orixás, de uma forma geral, não são influenciados pela astrologia. Concordo totalmente. O orixá não é influenciado pela astrologia, né? O orixá a astrologia é uma forma de correlação. Em nenhum momento a gente está falando que é a mesma coisa, tá, Sam? Até porque o Senhor do Sol vem a ser Obaloaiê. Sim, na tradição africana, principalmente na tradição do Candomblé, Obaloaiê é o Sol, por isso que ele usa o azê de palha. E na Umbanda não paulistana é Xangô. Tá bom, aí a gente tem uma outra questão. Umbanda não paulistana. Não existe Umbanda paulistana ou não paulistana. Tá? A Umbanda ela é brasileira. Então você tem casas, por exemplo, que eu conheço no Rio de Janeiro, que ligam Oxalá ao Sol. Tanto é que em vez de ter uma imagem de Oxalá, tem a imagem do Sol. Tá? Este não é um post para servir de escárnio, brigadão, de fato não é, mas unicamente dizer que não consigo entender essa relação. E tá tudo bem, Sandro, você não entender, sem problema nenhum, nós não somos um canal que queremos impor nada. Eu só tenho a agradecer, principalmente do seu cavalheirismo de ter perguntado, obrigado mesmo. Essas perguntas são importantes, a gente não foge desse tipo de pergunta, é até bom para explicar. A questão é que você pode não cultuar e não vai ter problema nenhum. Tá? A Umbanda ela é muito livre nesse aspecto, se você for umbandista. Ela é muito livre, você pode não cultuar até orixá. Nós temos umbandas, por exemplo, como o caso da Umbanda crística, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, que não cultuava nenhum orixá. Nenhum. Nem Iemanjá, nem Oxalá, não, só cultuava Jesus Cristo. Por isso Umbanda crística, sem influência africana. E a Umbanda, tá? Reconhecida pela tenda Nossa Senhora da Piedade. Então assim, a Umbanda nos dá essa liberdade, sem problema nenhum, não correlacionar a astrologia com Umbanda. Tá bom? Obrigado aí, Sandro, pela sua pergunta e um abraço. E vamos à nossa quarta e última pergunta da Tânia Santos, que ela fez lá no Painel Responde 1, faz 3 meses esse vídeo, desculpa gente, vai ter toda semana agora. Façam perguntas aqui pra gente responder. Boa noite, Painel, adorei esta novidade. Se puder me explique por que certos terreiros fazem defumação na tronqueira e outros não. Depende do dirigente da casa? Depende. Tá? Existem algumas coisas dentro da Umbanda que vai muito de correlação como que a casa é criada, como aquele pai de santo foi criado pelo seu pai de santo, pelo seu avô de santo e assim por diante. O ato de você fazer a defumação é o ato de você desapregoar energias, né? Tirar as energias.
Então, sim, quando você faz a defumação, você está tirando a energia negativa, porém você também está equilibrando. Existem ervas aromáticas que, além de limpar, equilibram. Por isso que você defuma um congá. Se você parar para pensar, o congá só tem energia positiva. Para que eu vou defumar? Eu quero tirar a energia positiva? Não. A questão é que você pode muito bem fazer uma defumação para equilibrar. Isso vai acontecer na tronqueira também. Por isso que algumas casas defumam e outras não. Existe prejuízo defumar a tronqueira? Nenhum. Existe prejuízo não defumar a tronqueira? Também não. Tá? Isso vai depender muito de casa para casa, de fundamento para fundamento, mas não existe nada que de uma certa forma vai ser tão perigoso assim, porque com certeza aquela entidade cuida da tronqueira de uma outra forma e deve ter muita competência, por isso que a casa está aberta. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do Pai Léo Responde 2. Façam suas perguntas aqui embaixo, que nós vamos responder e fazer o Pai Léo Responde 3. Muito obrigado, um abraço e como eu sempre digo, meus irmãos, se quiser saber mais, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé. Um filho de Beba que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar.